Fala galera ligada no Pautas e Táticas, demorei, mas apareci para dar aqui os meus pitacos, minhas opiniões sobre o que foi o jogo Brasil 1, Suíça 0, segunda rodada da Copa do Mundo, segunda vitória consecutiva da seleção brasileira, Brasil classificado para as oitavas de final. Não foi fácil como o placar sugere, mas você que acompanha a gente aqui há mais tempo já sabia que o meu prognóstico sobre essa partida seria que enfrentaríamos o jogo mais difícil do grupo. Vamos destrinchar aí mais ou menos o que aconteceu. Na verdade não vai ser bem uma análise, vai ser só opinião, bate-papo aqui, um papo de bar sobre o que foi esse jogo, beleza? Like já tá dado, tá esperando acabar o vídeo para ver se eu mereço o like, ver se eu mereço a inscrição, seu feedback nos comentários e o compartilhamento com os amigos? Então é pra já, vamos começar aqui então o nosso vídeo. Eu já esperava que seria um jogo mais difícil do que contra a Sérvia, como eu abri dizendo, pela qualidade defensiva da Suíça, que optou por fortalecer o meio-campo hoje, jogando com o Losango, ou seja, um jogador a mais em relação ao Brasil no setor. Talvez imaginando, que o Brasil teria dificuldade para encaixar esse setor que foi o mais mexido pelo Tite, para a escalação inicial devido aos desfalques. Inclusive, a Suíça optou por preservar seu principal jogador de ataque, o Xherdan Shaqiri, que nem saiu do banco. Eu estranhei realmente quando eu vi essa opção, por deixar seu principal jogador no banco contra a principal força do grupo. Talvez, potencialmente, provavelmente, na minha opinião, a principal força da Copa. Mas, voltando a falar da seleção brasileira, sem o Neymar, o Tite optou pelo Fred como segundo volante, de volta ao time titular, e o Paquetá de meia. Na prática, o time se manteve com o 4-1-4-1 da estreia, com ambos no centro da segunda linha de 4, mas dessa vez o Paquetá à esquerda e o Fred à direita, como eles vinham jogando, principalmente o Fred, durante o ciclo. O Paquetá jogava ou aberto pela esquerda ou de segundo volante justamente no lugar do Fred. Dessa vez eles jogaram juntos, porque não tivemos o Neymar no jogo. Além disso, me chamou a atenção a escolha pelo Militão e não pelo Daniel Alves na lateral direita. Primeiro porque na estreia o Tite prendeu o Alexandro na esquerda e usou o Danilo apoiando mais por dentro. Hoje ele inverteu esse mecanismo, prendendo o Militão, que é zagueiro de origem na lateral direita. Não foi uma boa partida do Militão, ao meu ver, cometeu muitas faltas, faltava um pouco mais de subida pelo meio à direita, até pela presença do Fred ali, que também não foi bem, na minha opinião, no primeiro tempo. E por outro lado, o Alexandro fez uma partidaça pela esquerda, um dos mais lúcidos em campo no Brasil. Na primeira etapa, dessa vez, ele não fez o lateral base, não fez o terceiro zagueiro, fez o papel de apoiar por dentro juntamente do Casemiro, beleza? O primeiro tempo não foi de grandes chances para os dois lados, inclusive até os 15 do segundo tempo, o Brasil tinha finalizado apenas 6 vezes e só 2 no alvo. O time voltou do intervalo sem o Paquetá e com o Rodrigo. Eu confesso que esperava a saída do Fred quando o camisa 21 foi aquecer antes da etapa inicial acabar. O Fred só foi substituído quando tomou cartão amarelo, dando lugar ao Bruno Guimarães, que foi um acréscimo de qualidade. Entrou muito bem no jogo o Bruno Guimarães e, em comparação ao Fred, muito melhor do que o Fred a atuação do Bruno Guimarães no jogo, mesmo tendo menos tempo para atuar. Pouco depois, o Vinícius Júnior até marcou, num lance em que o Richarlison voltava de impedimento. E não era um momento bom para a seleção brasileira no jogo. A Suíça já começava a ensaiar uma pressão, o ataque do Brasil parecia distante do meio campo, estava difícil conectar os passes, as tentativas de jogadas de mano a mano não estavam funcionando. O gol só vai sair a 8 minutos do fim num chutaço cruzado do Casemiro dentro da área. O gol foi um desafogo para o time que ensaiou outras tentativas após as entradas do Antony na direita e do Gabriel Jesus no centro, nos lugares do Rafinha e do Richarlison, respectivamente. Mas eu confesso que eu acharia melhor a entrada do Pedro do que do Gabriel Jesus no comando do ataque, num jogo difícil como esse, que a gente necessitava de um homem de área para aproveitar algumas bolas alçadas, mas no fim, 1-0, classificação no bolso, algumas lições para as próximas partidas foram aprendidas e também algumas opiniões aqui que eu vou pontuar a partir de agora. 1. O Rodrigo emula muito melhor as funções do Neymar do que o Paquetá. Por sinal, o Paquetá faz uma Copa do Mundo muito ruim até aqui, e aqui não é implicância minha com o Paquetá. De fato, não está jogando bem o Paquetá nesse Mundial. 2. Bruno Guimarães acrescentou mais ao meio do que o Fred. Para mim, já passou à frente na fila de preferência quando se precisar jogar com 2 volantes, precisar ser um pouco mais cauteloso, porque ele também pisa mais na área e é destro, jogando pela direita. Isso é muito importante, A gente vê as dificuldades que o Fred sendo canhoto, jogando ali naquele meio espaço à direita, no centro da segunda linha de 4, que é um resgate tático do Tite
do ciclo anterior, que ele não vinha usando, não era usual dele nesse ciclo, mas ele resgatou durante a Copa do Mundo. Segunda Copa seguida que o Tite muda o sistema base, né, principalmente na marcação em bloco médio, durante a Copa, ou melhor dizendo, com o início da Copa, porque não era isso que ele vinha fazendo nos amistosos e nas eliminatórias, beleza? 3. Gabriel Jesus é um reserva do Richarlison para manutenção de característica. Quando se for preciso mudar e ocupar mais a área, a opção tem que ser o Pedro. O Pedro foi convocado para jogos como esse, quando está difícil de construir jogadas de pé em pé, com achar passes, ou com jogadas de mano a mano, né, de brilho individual. Precisar de um chuveirinho na área, coloca o Pedro, que é um centroavante que vai sustentar melhor a marcação, prender melhor a zaga e aproveitar mais essa bola alçada no jogo aéreo, beleza? 4. O Tite bancou a convocação polêmica do Daniel Alves e no momento que precisou do reserva imediato da lateral direita, preferiu improvisar um zagueiro. Denotou, no mínimo, não confiar 100% no jogador para fazer a função. Ou será que foi estratégia, né? Prender mais o lado direito para tentar bloquear as subidas do Ricardo Rodrigues pela esquerda, que é um lateral muito insinuante da equipe suíça. Deixa aí nos comentários aí qual é a sua opinião. E por último, uma pergunta. O Tite vai fazer novos testes pontuais nessa terceira partida contra o Camarões? Ou vai preservar a maior parte, se não todos os titulares, e oportunizar a maior parte dos reservas, agora que já está classificado contra a última força do grupo? Vamos aguardar aí para ver qual vai ser a decisão do seu Adenor. Falando um pouquinho aqui, né, dos outros grupos da Copa do Mundo, grupo A, a gente vai ter aí um grande Senegal e Equador, né, nessa próxima rodada, praticamente um confronto direto. Catar, o anfitrião, já está eliminado, vai enfrentar a Holanda, convenhamos. Catar já está eliminado. Holanda vai enfrentar Catar. Equador e Senegal vão se enfrentar, é confronto direto. Quem vencer passa. Os dois podem vencer só se Catar ganhar da Holanda. Muito difícil. Então, praticamente, é mata-mata para Senegal e Equador. Senegal deu uma resposta muito boa nessa segunda rodada. Enfrentou Catar, beleza. Mas a gente já se preocupava um pouco com o Senegal pelo que a gente não viu de resultado, apesar do desempenho ter sido bom na primeira rodada contra a Holanda. No grupo B, Inglaterra ainda é favorita para passar em primeiro, vai pegar um país de Gales quase morto no grupo. Teremos um outro confronto direto, né? Irã e Estados Unidos. Estados Unidos 2 empates, Irã uma derrota pesada e uma vitória importantíssima agora na segunda rodada. Grupo C, para quem esperava uma Argentina já morta nessa altura da competição, outra que deu uma resposta muito boa contra o México, assim como a Polônia, que tinha empatado contra o próprio México e venceu a surpreendente Arábia Saudita. Agora tá todo mundo vivo nesse grupo, mas Argentina e Polônia terão um confronto muito interessante aí na terceira rodada. Arábia Saudita e México é um jogo que, apesar de eu achar o México o favorito, é quem sai atrás, né, nessa disputa. É o único que não tem 3 pontos no grupo. Grupo D, França mostrando mais uma vez a sua força, porque que é favorita, mesmo com tantos desfalques, venceu as 2 partidas que fez pela frente, e essa partida contra a Dinamarca, que foi uma força bem destacada ali, uma segunda força bem destacada dentro do grupo. Muitos até achavam que ameaçava o primeiro lugar da França. Acho que não vai acontecer, porque a França pega a Tunísia na última rodada, deve confirmar a liderança e o 100% de aproveitamento. Espanha e Alemanha até aqui, para mim, o melhor jogo da Copa. A Alemanha ainda viva, era outra que já podia estar eliminada, mas Japão, que venceu a Alemanha na primeira rodada, perdeu para Costa Rica, que perdeu de 7-0 para a Espanha na estreia. Então esse grupo aí tá meio embolado, meio bagunçado, mas a tendência é que Espanha e Alemanha vençam seus confrontos e avancem de fase. Bélgica se complicou bastante no grupo F, né? Ainda não venceu, aliás, venceu a primeira rodada, mas perdeu na segunda para Marrocos. Croácia se recuperou daquele empate xoxo contra o próprio Marrocos e venceu o Canadá, já eliminou o Canadá, que eu esperava mais, né? E agora a Bélgica vai ter aí o confronto contra a Croácia, um difícil confronto pela frente. Pode ser até que Bélgica fique de fora na primeira fase, seria realmente muito surpreendente se isso acontecesse. No grupo G, Brasil já está classificado, vai enfrentar Camarões, Suíça e Sérvia, vão ter um confronto com vantagem para a Suíça, que tem 3 pontos, a Sérvia tem apenas 1. E no grupo H, Portugal venceu suas 2 partidas, também já está classificado. Gana e Uruguai terão aí um confronto direto. Coreia do Sul tem chances remotas de classificação, até porque vai enfrentar a própria seleção portuguesa. Então, nosso adversário deve sair do jogo. Uruguai e Gana, quem vencer, tem um presente aí de enfrentar a seleção brasileira nas oitavas de final. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima.